Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula 10 do curso Espiritualidade no Dia a Dia. E então, na aula anterior, começamos a falar um pouco sobre a espiritualidade aplicada no dia a dia pessoal, e nesta aula 10 vamos falar sobre a espiritualidade aplicada no dia a dia profissional, tá certo? Então, os tópicos desta aula serão primeiro, falar um pouco sobre o lado profissional, o que é e o que engloba. Depois a gente já entra na espiritualidade e o lado profissional, linkando uma coisa na outra, certo? Depois a gente aborda um tema muito importante que é o dinheiro, a importância e os perigos dele, porque o dinheiro está muito relacionado à vida profissional. E por último, a gente traz maneiras simples e práticas de aplicar a espiritualidade no seu dia a dia profissional. Inclusive, a prática que faremos esta aula será bastante embasada em tudo que falaremos durante toda esta aula, tá certo? Então, começando aqui sobre o que é e o que engloba a respeito do lado profissional. Então, eu vou fazendo um paralelo. Primeiro eu falo uma referência sobre o que é e depois sobre o que engloba essa característica, tá certo? Então vamos lá. O que é o lado profissional? É a sua forma de se sustentar. É a maneira que você encontra de ter um sustento para realizar aquilo que necessita. E o que isso engloba? Lógico, engloba a sua necessidade de se sustentar, mas engloba também o medo de não ter aquilo que você precisa, ou que você quer. Outra coisa que é o lado profissional é a sua oportunidade de se relacionar. O que isso engloba? Relacionamentos, ser aceito. Outra coisa que é o lado profissional, seu caminho para a autorrealização. O que isso engloba? A sua autoestima. Outra coisa que é o lado profissional, seu meio de se transformar de alguma maneira. O que isso engloba? Sua necessidade, sua vontade, seus interesses de transformar a sua vida e a si mesmo. Outra coisa que é o lado profissional, sua maneira de externar a sua vocação, o seu dom, aquilo que você sabe fazer. E o que isso engloba? Coesão interna, para saber no que você é bom, qual é seu dom, o que você faz que os outros ficam impressionados. Outra coisa que é o lado profissional, sua motivação para adquirir e repassar conhecimentos e aprendizados. E o que isso engloba? Fazer a diferença com o conhecimento adquirido ou aprendido. Lógico também, né, os estudos, cursos, pós-graduação, doutorado, tudo isso encaixa nisso também, assim como aqueles aprendizados que vêm através da própria profissão. E o que é também o lado profissional? É a sua maneira de fazer bem à sociedade, de alguma maneira, que está muito relacionado ao aspecto de servir. E então, se vocês perceberem, eu coloquei 7 características que descrevem o lado profissional e 7 ligações, né, com que englobam essas características. E essas ligações que englobam diretamente relacionadas àquelas características principais de cada chakra. Então, o primeiro que eu falei foi o chakra básico, o último, o chakra coronário. Eu fui na ordem. Tá? Então, se vocês perceberem, né, estou abordando isso e não é à toa. Vocês verão no decorrer desta aula como tem uma ligação muito grande com isso, né? Porque hoje o campo profissional, o lado profissional, é um elo entre todos os campos da vida, porque a sociedade atual em que vivemos, né, cada um necessita de sustento próprio e busca isso e luta por isso. E esse sustento vem, em enorme maioria das vezes,
com o trabalho e com a profissão. Tá? Então é por isso que a gente traz aqui essa importância muito grande, essa ênfase muito grande no lado profissional, porque ele pode, né, por muitas vezes, ser a âncora que vai te derrubar em todos os aspectos da vida, ou a alavanca que vai te impulsionar também os outros campos da sua vida. Tá? Então, para a maioria das pessoas, o lado pessoal, o lado espiritual, o lado mental e o lado social dependem do lado profissional. Para muitas pessoas que estão incrustadas, infiltradas e dependentes dos aspectos da sociedade atual. E quando há equilíbrio nesses lados, nesses campos, essa pessoa consegue ser a mesma pessoa em todos esses campos. Quando não há equilíbrio entre esses campos, há uma divergência de como a pessoa se representa em cada um desses campos. A pessoa, às vezes, então, tem duas personalidades, uma na profissão, outra em casa, ou às vezes três, uma em profissão, outra na casa, outra com os amigos, outras mais ainda, né? Em cada lugar, dependendo de onde está e com quem está, a pessoa tem uma personalidade. E por que isso acontece? Né? Porque a gente, às vezes, tem essa divergência de, de personalidade, né? Porque eu mesmo disse aqui que uma das coisas que deram um estalo em mim, que me empurraram para conseguir desenvolver o meu lado espiritual, minha espiritualidade, foi justamente eu observar que eu estava sendo uma pessoa diferente em cada lugar que eu ia. E eu não queria isso para mim. Então eu comecei a ter essa consciência e começar a correr atrás disso. E uma das coisas que eu descobri foi que, observando, né, desde quando a gente nasce, quando a gente nasce, esperam que sejamos os mais bonitos e os mais saudáveis. Na infância, esperam que sejamos os mais inteligentes e sagazes. Na adolescência, esperam que a gente tire as melhores notas, ou que ganhe as competições, ou que entremos nas melhores faculdades. Na fase adulta, esperam que a gente tenha o melhor trabalho, ou que ganhe o melhor salário, ou que tenha o melhor dos casamentos, e assim por diante. Mas quem espera isso? Muitas pessoas, às vezes são os pais, às vezes os amigos, às vezes os colegas profissionais, às vezes a sociedade como um todo. E às vezes, e muitas vezes, as pessoas acreditam nessa coisa que esperam dela e passam a se cobrar de tudo isso. Então, isso nasce, isso vem com a sociedade. E isso pode gerar várias consequências, e eu coloco aqui quatro grandes exemplos, né? Quatro caminhos dessas consequências. Pode ser que essa pessoa consiga atender essas cobranças, tanto da sociedade quanto dela mesma, e fazer o que gosta profissionalmente. E geralmente essa pessoa equilibra muitos campos da sua vida, porque está fazendo o que gosta e está atendendo às expectativas e às cobranças. E isso a pessoa consegue desenvolver naturalmente os outros campos da vida. Outro exemplo, outra consequência possível, quando a pessoa consegue atender às cobranças, mas não faz o que gosta. E muitas vezes não acontece nada, a pessoa vive até o resto da vida desse jeito. Mas muitas vezes essa pessoa pode ter esse desequilíbrio que há entre não fazer o que gosta e não ser feliz consigo mesmo, com a sua autorrealização, pode impactar os outros campos e este desequilíbrio vir à tona de várias maneiras, como depressão, ou vontade de mudar tudo, ou vontade de buscar o que gosta e começar a desenvolver e pensar em outras coisas que não só o lado profissional.
Outra consequência possível, quando a pessoa não consegue atender às expectativas ou às cobranças, mas faz o que gosta. E geralmente essas pessoas veem valores diferentes do que a sociedade vê. E muitas vezes é feliz desse jeito, por mais que não tenha atendido às cobranças da sociedade. E outra consequência que pode acontecer é a pessoa não atender às cobranças e às expectativas e não fazer o que gosta. Como que é possível isso? Aquela pessoa que vive tentando de uma maneira que não é o que ela gosta, ela vive tentando buscar o que a sociedade cobra. Então essa pessoa é frustrada, é triste, tem depressão ou é, fica, né, quieta, cabisbaixa, negativa e assim por diante. Tem várias consequências disso. Aqui eu trago apenas alguns exemplos do que pode acontecer. Né? É um pensamento superficial e genérico. E, como eu falei, eu coloquei só 4 possíveis consequências, mas existem várias delas. É apenas para trazer uma reflexão sobre como a sociedade gera os próprios problemas e como geramos os nossos próprios problemas por acreditar naquilo que gera o problema ou os problemas da sociedade como um todo. Mas por que é desse jeito? Por que a sociedade é assim? Por que essas coisas acontecem? Por que a gente passa a acreditar nisso? De novo, existem várias explicações, mas eu listo aqui algumas, apenas para trazer reflexão e apenas como um ponto de vista meu. Você não precisa concordar, tá? Mas são coisas que eu trago para gerar reflexão, como, por exemplo, estamos em uma sociedade treinada para o consumo e muitas vezes um consumo que não é necessário, né? Porque as propagandas de TV são voltadas para crianças, por exemplo, convencerem seus pais a comprar determinado produto, em alguns tipos de propaganda, né? Claro. Outras coisas, né? As crianças desde pequeno, nós fomos treinados a nos sentirmos felizes quando ganhávamos presentes. E quando a gente chega na fase adulta, a gente quer continuar a preencher esta lacuna através do consumo, através de presentes e assim por diante. Outro exemplo, né, de que reforça esse lado do consumo, datas comemorativas para consumir presentes, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, o próprio Natal, coisas que não existiam até um certo tempo atrás, que começaram a surgir, né, no período até recente da história. Outro exemplo do que pode gerar, do que gera essa sociedade e tudo isso que eu falei, é que estamos em uma sociedade treinada para se preservar e se proteger dos seus próprios medos. E esses medos são constantemente alimentados, como terrorismo, doenças, violência, morte e assim por diante. Tá certo? São algumas coisas que alimentam o medo para que a gente se resguarde deste medo consumindo coisas que nos protejam deste medo. Outro ponto, a sociedade é treinada para girar o capital, para fazer esse capital girar, pois é disso que necessita uma sociedade construída sob esses valores. E, ou seja, guerras e empresas de armamento andam lado a lado, fast food, bebida, cigarro e publicidade andam lado a lado, celular e aquela necessidade de ter um celular melhor, cada vez melhor, andam lado a lado. São exemplos que alimentam tudo isso. E então, aqui são só alguns exemplos que a gente coloca para ter uma reflexão. Não nos posicionamos contra o capitalismo, contra a sociedade capitalista e muito menos julgamos o capitalismo culpado. Só trazemos algumas reflexões desse tipo de sociedade
para o impacto sobre a nossa espiritualidade, sobre a espiritualidade de cada um. Porque é só sobre isso que estamos falando aqui, tá certo? Então, entrando um pouco no sentido de espiritualidade e lado profissional agora, fazendo este paralelo, como eu já falei, né, nessa aula, a gente gosta de dividir 5 campos da vida principais: pessoal, profissional, mental, social e espiritual, tá? Inclusive, a gente trabalha com o desenvolvimento pessoal baseado nesses 5 campos e nas coisas que eu vou dizer agora aqui. Eu vou trazer e fazer um paralelo entre espiritualidade e lado profissional. Nós formamos a estrela, uma estrela de 5 pontas baseada nestes campos, onde o lado pessoal é muito atrelado, a gente liga cada um desses lados a um elemento da natureza. Tá? Por quê? O lado pessoal, a gente liga à terra, porque é aquilo que é a base, que sustenta nossas ações. O lado profissional ou educacional, para aqueles que ainda não trabalham, é o fogo, é aquilo que inflama, que traz calor, que anima, que dá o equilíbrio. Tá certo? O lado mental é o ar, que é aquilo que vaga, que flui, que está em toda parte e que alimenta tudo e a todos. O quarto pilar, o quarto campo ou o quarto lado é o social ou emocional, que ligamos à água, aquilo que escoa, que interliga os pontos, que une, que rega, que espalha, que dissolve. E o quinto é o pilar ou o lado ou o campo espiritual ou dos valores, que é ligado à criação, aquilo que criou o universo, independente de sua crença. E então é aquilo que tudo criou, o princípio de tudo, a nossa essência, o lado espiritual ou os valores, tá certo? E assim formamos, como tem aí no PDF, a estrela de 5 pontas, onde nas bases temos o lado pessoal e profissional, nas laterais, mental e social ou emocional, e no topo, espiritual e valores. Então, como eu falei, baseamos os nossos trabalhos nesses 5 pilares, os quais são interconectados formando uma estrela. Então, todos esses pilares estão interconectados. E quando um cai, ele puxa os outros. E quando você consegue elevar um, ele serve de alavanca para os outros. E é dessa maneira que trabalhamos, utilizando metodologias consagradas dentro de cada um dos 5 pilares, para definir objetivos, metas, planos de ação, para que os resultados sejam atingidos e os pilares conectados dentro da estrela, construindo essa estrela e fazendo ela brilhar cada vez mais. E um dos grandes métodos consagrados que a gente utiliza é justamente um método chamado de 7 níveis da consciência, desenvolvido por Richard Barrett, e que está totalmente relacionado aos chakras. Foi uma maneira que o Richard Barrett trouxe para uma linguagem mais profissional aquilo que é estudado no âmbito mais espiritualizado, nos chakras, das energias. Tá? Então, é como se ele fizesse uma projeção disso para uma linguagem onde ele conseguia falar com executivos, empresários, funcionários e assim por diante. E ele descreve que temos 7 níveis de consciência, cada um ligado a um respectivo chakra. Então, o primeiro nível é o nível de sobrevivência, o segundo nível, o de relacionamento, o terceiro, de autoestima, o quarto, de transformação,
o quinto de coesão interna, o sexto de fazer a diferença e o sétimo de servir. Então, é uma maneira que o Richard Barrett trouxe é, para as pessoas com que ele lidava ou trabalhava, para que pudessem entender de maneira mais clara aquilo que a espiritualidade, ou que os chakras, ou que os gurus tentam explicar. Tá? Então, dessa maneira, a gente termina esse bloco 1, finalizando com esse modelo do Richard Barrett e fazendo um paralelo por onde eu comecei, definindo o lado profissional, que cada aspecto do lado profissional definido estava ligado e correlacionado com cada um desses níveis definidos por Barrett e ligados aos chakras. Tá certo? Este é o nosso bloco 1. Já já voltamos para o bloco 2. Muito obrigado, até já.